paz do Senhor Jesus esteja no teu coração. Eu quero gravar aqui um vídeo da palavra de Deus para todos nós. O tema desta palavra é o Espiritismo ocultando o domínio satânico. Espiritismo ocultando o domínio satânico. Dentro desta ideia, eu gostaria que você entendesse que uma das regras que Satanás implantou quando ele difundiu a tese do espiritismo entre os homens e veio agregando gerações durante essas centenas de anos, milhares de anos, ele tinha uma ideia da eternização do domínio do diabo. Na verdade, quem pratica o espiritismo em suas áreas, ele está, na verdade, divulgando algo que ele pensa que é bom, mas é algo muito ruim. É uma batalha espiritual negativa, primeiro contra si mesmo. Se morrer e deixar esse corpo físico nesta terra com tal pensamento. Por quê? Porque dentro dessa ideia de eternização do domínio do mal, está aí o inimigo querendo descaracterizar o Evangelho, descaracterizar a criação de Deus, descaracterizar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. Então, quando você olha para Isaías, no capítulo 8, no versículo 19, ele diz assim: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que murmuram entre os dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? Isaías 8:19. Olha o que diz: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e adivinhos, que murmuram entre os dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão aos mortos? Imagina, se os vivos estão muitas horas perdidos, sem a defesa, sem a proteção de Deus por causa do pecado, de não saber buscar, de não saber ouvir, muitas horas por causa da teimosia ou da transgressão, como buscar, por exemplo, em um morto, naquele que já perdeu a batalha dessa vida ou seu tempo de vida nesta terra? Então veja bem, se morrer e reencarnar fosse uma realidade para aperfeiçoar, amigos, como uma pessoa morre, vamos colocar aqui, no mundo mal, sendo mal, e vai reencarnar em um mundo que está cada vez pior. Enquanto a palavra de Deus em 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaze no maligno por causa do comportamento, da personalidade. Sabemos, por exemplo, que existe a maldição hereditária que vem dos pais para os filhos, que vem de uma geração educacional, igual nós estamos numa geração onde a própria educação está, vamos dizer, complicada. Até pouco tempo, família era família, agora tudo hoje quer dizer que é uma regra, uma nova forma de ser família. Antigamente, a segurança tinha compromisso com a segurança, hoje a segurança é corrupta. Antigamente, a medicina tinha compromisso de dar melhor qualidade de vida para o seu próximo. Hoje, olha a negligência, o comércio, tanto nos planos que prometem tanto, não cumpre, sempre tirando dinheiro. O amor ao dinheiro está acima das vidas. Reencarnar como? Então, morre sendo no mundo mal, sendo mal, e reencarna num mundo dominado pelo mal? Eu acho que é improvável essa tese. Quando você olha em 1 Coríntios 15:21, fala assim que em Adão, quer dizer, lá na origem, todos nós morremos no pecado, saímos da direção da perfeição de Deus. Não há aperfeiçoamento a não ser em Deus. E quando nós cremos em Cristo e somos batizados, a palavra diz que nós somos salvos. E uma vez que nós somos salvos por Cristo, nós vamos sendo aperfeiçoados. Cristo nos frutifica, nos gera de novo, diz a palavra, para uma nova
nova vida. Nós não vamos precisar morrer ruins, num mundo ruim, e reencarnar no mesmo processo ruim. E aí vem a segunda parte do que eu acho interessante, a tese da reencarnação do ser humano, para que ele seja aperfeiçoado. Na verdade, o que eles estão querendo fazer, o que eles estão tentando fazer, principalmente porque eles dizem que eles creem em Deus, mas o que acontece quando se prega a tese da reencarnação? Bom, reencarnação, se fosse uma verdade, tiraria o poder de Cristo de dar a vida eterna. Está dizendo que a obra de Cristo está nula. Na verdade, o Espiritismo está ocultando a eternização do domínio do mal. E, para você ter uma ideia, se a reencarnação fosse uma verdade, nós não íamos ressuscitar nenhum corpo incorruptível. Iam nascer as pessoas de novo atrofiadas e cada vez aparecem mais surpresas, fora as enfermidades que abatem qualquer ser humano, indiferente do gênero. A cada vez que passa, as mudanças genéticas, as complicações, as situações. Nós vemos hoje, pessoas nascem com microcefalia. Só o do autismo existe várias áreas diferentes. Está mudando, mostrando que realmente sempre está chegando para um fim. Quando você olha, por exemplo, se a tese da reencarnação fosse uma verdade, então a Bíblia mentiria quando diz que essa terra vai passar e que existirá na eternidade novos céus e nova terra. Como Jesus falou em João, no decorrer do capítulo 14, eu vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, por isso que ele ressuscitou e ascendeu, eu vou buscá-los um dia pelo arrebatamento, para que onde eu estiver, estejais vós também. E a parte aqui 4 que eu quero colocar para você, se a reencarnação fosse uma verdade, estaria dizendo que Lúcifer não caiu, que Lúcifer não seria condenado ao lago de fogo e de enxofre, como fala lá no fim de Apocalipse, e que os ímpios não seriam condenados. Na verdade, a tese do Espiritismo é anular a condenação eterna, eternizar o domínio do mal e, ao mesmo tempo, querendo dizer que nem o ser humano, cometendo as suas atrocidades, serão condenados e julgados um dia. Mas a palavra de Deus, no livro de Efésios, no capítulo 9, versículo 27 e 28, fala: e como aos homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Aos homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo, seja para a vida eterna ou para a condenação eterna. Então, neste dia que caia por terra, toda essa tese de eternização satânica, toda essa tese que tenta descaracterizar o Evangelho, toda essa tese que tem pessoas reencarnando porque é para melhor. Não, estão morrendo mal, no mundo mal, e ressurgiria para um lugar mal. Não, até na ressurreição é para a vida eterna. Não existe reencarnação. A Bíblia fala, não adianta você consultar espíritos familiares, espíritos caídos, que ainda que desse algumas ideias que eles estivessem fazendo algum favor humano a alguém, sendo que o que traz os favores humanos ao homem é a oportunidade de Deus. Por mais que fosse, qual é a pessoa que você conhece que nunca aprovou a morte? Só que tem a diferença entre passar desta vida para a vida eterna e passar desta vida morte física para a morte eterna, por ter negligenciado e não aceitado Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus abre o meu e teu entendimento, para não sermos confundidos que a serva lá decai. Não voltarmos atrás, como eu vi há poucos tempos, alguém dizendo, se dizia cristão, e diz que tinha recebido uma carta do além de alguém que morreu, até que seu corpo já fora exumado. Oh, queridos, o que Cristo
promete é a ressurreição de um corpo incorruptível, um corpo glorificado pela presença do Senhor. Então, esta prática que tem aí difundido ocultamente, enquanto as pessoas pensam que é para o bem, para o bem-estar, para aperfeiçoamento, na verdade está tentando plantar. Quem crê desta maneira, ela está crendo na eternização do domínio do diabo através desta religiosidade. Senhor, abre os olhos do entendimento, faça com que esta pessoa mantenha-se entendido do poder da tua palavra e de um Deus que não mente. Tenha misericórdia, Jesus, e venha fazer com que os olhos do entendimento aberto, uma vida sarada, progrida para a tua glória, em nome de Jesus.